Por que será que algumas pessoas passam por tragédias e seguem em frente enquanto outras ficam presas ao mesmo acontecimento durante anos e se tornam vítimas da própria história? Existem duas formas de você passar por uma situação problemática, né? Uma delas é focando na solução e outra é que tu acaba te tornando parte do problema. Nesse vídeo, eu quero compartilhar contigo como eu saí de uma posição de vítima da minha própria história e consegui reassumir o controle da minha jornada enquanto profissional através da neuroplasticidade. Sim, neuroplasticidade é um facilitador biológico muito potente que cada um de nós tem dentro de si e muitas vezes não sabe ou não usa da melhor forma possível. Durante muito tempo, eu acreditei que o maior baque da minha carreira tivesse sido um golpe financeiro que eu sofri lá no passado, uns 7 anos atrás. Mas hoje eu vejo que eu estava enganada. O golpe, a perda financeira, o dinheiro, claro, foi ruim, foi difícil, mas não foi o pior que tinha acontecido comigo. O pior foi o significado que essa experiência trouxe para mim. Eu perdi as rédeas da minha vida enquanto profissional e aos poucos eu fui perdendo totalmente a confiança em mim mesma, sabe? Aquele senso de valor, aquele senso de, poxa, se eu quiser mesmo, eu sou capaz de ir lá e fazer acontecer? Pois é, só que sem eu perceber, de tanto repetir essa história e essa narrativa para mim mesma, eu tornei essa experiência dolorosa, né, e financeiramente ruim, numa própria identidade. Existe uma diferença muito grande entre você passar por uma situação difícil e você construir uma identidade em torno dela. Situações difíceis a gente enfrenta todo dia, né? Elas vêm muitas vezes como prova, como desafio. A gente passa por situações difíceis no trabalho, na universidade, com o chefe, no relacionamento, com o ficante, com o conversante, com o contatinho, sei lá. É corriqueiro. Outra coisa completamente diferente é permitir que aquilo que te acontece determine a sua identidade pelos próximos anos. E eu acabei aprendendo isso da forma mais dolorosa possível. No auge dos meus 26 anos, eu tive uma ideia de negócio que eu acreditei que ia revolucionar a minha vida, a forma como as pessoas consomem moda, o impacto ambiental da indústria têxtil no mundo, né? E sim, eu criei uma startup, um aplicativo de compartilhamento de roupas entre pessoas. Me sinto muito honrada, porque eu fui muito pioneira nisso e, enfim, se hoje eu voltasse no tempo, eu teria feito exatamente as mesmas coisas. Talvez um pouquinho diferente, mas enfim. Esse sonho, esse negócio não representava só a minha realização enquanto profissional, mas tinha realmente o propósito de transformar o consumo da moda de um modelo linear num modelo circular, reduzir o impacto ambiental. Só que no início dessa jornada, desse rolê todo, eu sofri um golpe de 65 mil reais. E pode parecer pouco para muitas pessoas, mas na época era tudo que eu tinha e aquilo ferrou com a minha vida significativamente. Mas hoje, olhando de fora, eu percebo que o dinheiro não foi a pior parte. O que mais me marcou foi a perda da confiança, foi eu começar a questionar meu valor, foi eu começar a engavetar tantos outros projetos, tantos outros planos que eu tinha para minha vida profissional. Aquilo me enfraqueceu num todo, não só financeiramente, mas na questão de autoestima, não estética, né, mas profissional. Aquilo me derrubou, literalmente. É como se você tivesse um castelo de areia e de uma hora para outra ele, pum, desmorona. Foi assim. Com o passar do tempo, eu fui percebendo que o golpe tinha durado alguns meses, mas que o problema, a história que eu estava repetindo sobre ele, acabou durando muitos anos. A culpa era das pessoas, a culpa era do sistema, a culpa era do mercado, a culpa era do programador que foi totalmente desonesto comigo. Então eu era a vítima perfeita daquela situação. E sim, a injustiça foi real, eu tinha motivos para acreditar naquilo. Mas quanto mais eu repetia aquela narrativa para mim mesma, mais aquilo se fortalecia dentro de mim e menos as coisas melhoravam na prática. Mas o tempo foi passando, a vida foi tomando seu rumo, eu engavetei, deixei em stand-by totalmente esse negócio que eu tinha, né, minha startup, e eu iniciei uma especialização em neurociência e consumo.
Eu queria entender de forma estruturada e científica como o cérebro humano funciona, como a gente processa, gerencia emoções. E foi nessa especialização que eu tive uma aula com a maravilhosa Daniele Suzuki, grande referência para mim, e eu fui apresentada para um conceito chamado neuroplasticidade. A neuroplasticidade é um facilitador biológico que cada um de nós tem dentro de si, que reprograma e muda a forma como a gente interpreta e a gente responde aquilo que nos acontece no dia a dia. Pode parecer um pouco louco assim falando, porque exige esforço mental, exige sair do piloto automático, exige desenvolver um nível de autoconsciência muito profundo. Ah, Marina, como assim autoconsciência? Autoconsciência, eu te diria que, só fazendo um parênteses, tá? É a nossa percepção e reconhecimento sobre os nossos pensamentos, sobre as nossas emoções e sobre como esses padrões, muitas vezes inconscientes, vão ditando o nosso estilo de vida, vão ditando os nossos resultados e as nossas decisões no dia a dia. Então, conheça-te a ti mesmo. Mas, voltando para o assunto da neuroplasticidade, ela é a nossa capacidade biológica que o cérebro tem de se adaptar e se moldar diante das experiências da vida, conforme aquilo que a gente determina. E descobrir isso trouxe um alívio gigantesco para mim. Porque hoje, né, tendo passado por essa situação, a neuroplasticidade reforça algo que eu penso muito, que nós não estamos condenados a repetir sempre os mesmos pensamentos, sempre os mesmos comportamentos e sempre a mesma forma de enxergar a vida. O nosso cérebro, ele é plástico, ele é o único órgão do corpo que pode se moldar e evoluir até o final da vida, contanto que nós estejamos abertos para isso, é claro. É graças a essa flexibilidade absurda e fantástica que cada um tem dentro de si que a gente pode aprender novos idiomas, que a gente pode fazer um novo esporte, que a gente pode desenvolver novos hábitos, que a gente pode mudar comportamento ou que a gente pode destruir comportamentos antigos também. A gente sempre pode se moldar aquilo que a gente deseja. E com o tempo, essa repetição física, ela transforma um esforço mental em um processo automático. Acaba refazendo a própria anatomia, a própria estrutura do cérebro com novas conexões neurais. É isso que acontece. Então, se isso acontece na experienciação de aprendendo um novo idioma, isso pode acontecer emocionalmente quando a gente tem uma reação automática a algo que nos acontece. É claro que a neuroplasticidade, ela não significa que você nunca mais vai sentir emoções negativas, que nunca mais vai passar por situações de ódio, de raiva, de frustração, mas ela enfraquece o poder daquelas emoções negativas. E isso abre espaço para um novo formato de viver. Então, na prática, você começa a se policiar mais, você consegue agir de forma diferente, você não reage no automático, você alinha muito mais as suas escolhas, as suas decisões práticas do seu dia a dia com os objetivos que você tem. Cada vez que você reforça essas emoções positivas, você consegue ter escolhas mais equilibradas e muito mais saudáveis. Por isso que a transformação, a mudança de vida, de comportamento, de mentalidade, ela não é só algo psicológico ou espiritual, ela é biológico. Então, se não fosse possível, ninguém saía de uma posição X e chegaria numa posição Y, sabe? Todo mundo tem essa capacidade. E no meu caso, para eu sair dessa posição de vítima, né, do próprio golpe, do próprio baque financeiro e voltar para o controle da minha vida, mudar a minha estrutura cerebral, digamos assim, eu tive 4 atitudes que eu pratiquei repetidamente diante de muito tempo, que parecem simplórias, mas foi isso que foi mudando o meu estado interno. A primeira delas é a aceitação por completo da experiência. Eu parei de brigar com o passado e aceitei que a situação era essa, não tinha o que fazer, vamos lá, bola pra frente. A segunda é assumir a autorresponsabilidade, então parei de culpar o mercado, o sistema,
a minha própria incapacidade, o desenvolvedor, eu voltei às rédeas, né? E eu entendi muito que a construção do meu futuro dependiam exclusivamente das decisões que eu estava tendo agora, no presente. Terceira atitude foi identificar os erros e corrigir para que eles não se perpetuassem diante das outras experiências que eu teria. E o quarto é usar a própria experiência como direção, como norteador para o futuro. Hoje eu consigo falar dessa história com tranquilidade, porque eu realmente consegui mudar o significado que ela continuaria tendo na minha vida. E eu acredito que a parte mais eficiente da neuroplasticidade seja exatamente isso, sabe? Ela não apaga a história, ela não apaga a dor, mas ela muda o estado interno que tu enxerga e que tu te relaciona com a realidade. E do ponto de vista neurocientífico, isso faz toda a diferença. A mentalidade positiva, ela não muda teu resultado de uma hora para outra na prática, mas ela muda a forma como tu vai vivenciando aquilo. Por quê, Marina? Porque ela ativa áreas do teu cérebro relacionadas à persistência, à confiança, ao foco e planejamento. Da mesma forma que o pensar negativo ou alimentar a narrativa de ser vítima vai te colocar num estado de maior estresse, maior ansiedade, maior vitimismo. Isso faz toda a diferença. Até o próximo vídeo.